Oi, gente, Simone Santos aqui e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Liberte a Sua Personalidade, também conhecido como Psicocibernética. É um livro que trata as nuances da nossa mente, como que a nossa mente manifesta a nossa realidade, como que a nossa mente, que é, nosso cérebro, nosso sistema nervoso, eles são um mecanismo que foi criado para nos servir, né? Então ele chama aqui de servo-mecanismo, né? Na verdade, ele está se referindo à mente subconsciente, né? Ao nosso subconsciente como um servo-mecanismo. E em muitas outras linhas de estudo que falam, por exemplo, de leis universais, lei da atração, lei da vibração, mentalismo, a gente sabe que o assunto, esse assunto é tratado da mesma maneira, porém com outra explicação, com outro viés, né? Dentro dessa linha de pensamento das leis universais, a nossa mente subconsciente, ela desempenha um papel intermediário. Ela simplesmente executa aquilo que a gente escolhe conscientemente, né? Como que a nossa mente subconsciente ou servo-mecanismo, ele não julga as nossas escolhas, né? Por isso que a gente, sem conhecer o funcionamento do subconsciente ou do servo-mecanismo, né? A gente acaba criando uma vida que a gente não quer viver. Por quê? Por conta da programação que a gente recebeu na nossa infância. Estou fazendo uma revisão rápida daquilo que a gente estudou até hoje, né? E nisso, quando a nossa mente subconsciente já tem algo pelo que buscar, né? Já tem um alvo, né? Que é, por exemplo, quanto que eu vou ganhar, o que eu vou ser, até que ponto eu posso vencer na vida, se eu posso ter um corpo magro ou não, aquilo que a gente setou na nossa mente subconsciente, né? O alvo que a gente deu para o nosso servomecanismo, ele vai buscar validar todo esse alvo, ele vai buscar atingir esse alvo, né? Se a nossa escolha, se a nossa cabeça, se a gente acha que não tem como emagrecer, é muito difícil, o sacrifício é enorme, que a nossa genética não ajuda, enfim, a gente começa a dar as desculpas para o nosso servomecanismo, o que vai acontecer? Ele vai chegar nesse alvo, né? Por mais que você tente fazer dieta, né, se esforce, use a sua força de vontade para chegar, para fazer dieta, para fazer exercício, você não vai conseguir emagrecer. Ou até mesmo quando você consegue, rapidamente você retorna ao peso inicial. Isso se chama autossabotagem. E por que isso acontece? Por causa da sua programação. Por causa do alvo que você setou para sua mente subconsciente, para o seu servomecanismo. Né? Você disse para ela, olha, eu não consigo emagrecer. E é como se ela entendesse assim, ok, ela não quer emagrecer. Não emagrecer, engordar, né? Assim, bom, de uma forma geral, né? E aí o que acontece quando você perde peso? Você faz o sacrifício, se esforça, nossa, gasta energia surreal para conseguir aquilo e dali a um tempo você se sabota. Por quê? Porque a tua mente começa a assumir o controle, né? Porque é o programa que está ali rodando na tua mente e você começa a engordar novamente. Né? Basicamente, é assim que a nossa mente funciona. A gente está aprendendo, a gente está estudando aqui com o Maxwell Maltz, né? Que brilhantemente colocou exemplos, colocou a sua própria história, sua própria vivência, os seus próprios resultados, tanto bons quanto ruins. Ele compartilha aqui nesse livro exemplo de outros profissionais, de outros pesquisadores, outros médicos, com relação às suas pesquisas, né? Então, esse livro aqui ele é um livro muito poderoso para quem quiser entender como modificar um padrão mental que aparentemente é insolúvel, tá? Então, por isso que eu decidi estudar ele, né? A gente estuda isso profundamente na imersão Florescer. É uma imersão que eu fiz que contém 3 aulas de conteúdo, né? Onde eu explico como funciona nossa mente, tintim por tintim, tem desenhos, esquemas e tudo. E como bônus, eu coloquei a leitura completa, leitura comentada desse livro lá. Então, quem tiver interesse de estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais de como a nossa mente, como o nosso mecanismo de sucesso funciona automaticamente, tá? O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Por enquanto, a gente vai continuar estudando alguns trechos que eu acho
importantes, né, para quem está nesse processo de busca interior, de entender como que chegou a um resultado ruim na vida, ou até mesmo como chegou a um resultado bom, né? Porque eu comecei a minha trajetória do despertar não olhando para as coisas que eu não consegui, mas olhando para as coisas que eu havia conseguido, né? As minhas conquistas, de passar em diversos processos seletivos, em concurso, enfim, todas as minhas conquistas ao longo da vida, até onde eu consegui lembrar, até a minha infância, gente. Lá para os meus 7, 8 anos, eu consigo lembrar de coisas que eu desejava e aquilo vinha para minha realidade, sabe? Então, através do estudo do que aconteceu comigo, que eu fui buscar esses livros, eu fui buscar mentores e as coisas começaram a fazer sentido para mim, tá? Então, vamos continuar aqui a entender, né? Como que a nossa mente, como que o nosso mecanismo automático do sucesso funciona. A gente viu na aula anterior que a gente tem acesso não somente às nossas memórias individuais, na tentativa e erro, né? Porque o movimento tem que existir, tá? Para ensinar a nossa mente que é ali que a gente quer chegar, setar na nossa mente o objetivo, onde a gente quer chegar. E então a gente tem que fazer um movimento sim na direção que a gente quer. Errar, acertar faz parte do processo, tem que acontecer, né? Então, quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente acerta. E não somente a nossa mente subconsciente, o nosso servomecanismo, ele não tem acesso só ao nosso movimento, só às nossas memórias individuais. Ele tem acesso também a uma outra seara, né? Que é a mente superior, é a mente cósmica, é a mente divina, é a mente universal, né? Que tem ali todas as memórias de todas as gerações passadas e futuras e tem tudo ali contido, as ideias estão ali. Platão chamava de plano das ideias, que todos nós temos acesso, né? Mediante o uso desse servomecanismo, né? Através do servomecanismo que a gente consegue acessar esse plano maior. Não é conscientemente que a gente vai acessar, tá? A gente viu no vídeo anterior que não é conscientemente forçando ali a buscar uma ideia, uma solução que a gente vai conseguir. É colocando um objetivo, setando um alvo, tá? Colocando ali, jogando pro universo, né? O objetivo que a gente quer atingir e deixar o nosso servomecanismo trabalhar pra gente. E para isso a gente precisa estar num estado relaxado, a gente não precisa forçar, a gente não pode forçar ele a trabalhar, a gente tem que deixar ele trabalhar livremente. Por isso que muitas das vezes as respostas que a gente quer, que a gente busca para alguma questão na nossa vida, ela vem no momento de descontração, né? No momento onde você tá fazendo algo nada a ver, na hora do banho que você tá relaxado, isso acontece muito comigo, na hora que você dorme, vem um sonho, quando você tá praticando alguma coisa que você gosta, fazendo comida, cozinhando, pintando, fazendo exercício físico, uma hora que você está relaxado. E hoje a gente vai entrar um pouco mais nessa questão do relaxamento, né? Como forma de acessar essa mente superior, tá? Então ele fala aqui, ó, nesse trechinho, como usar a relaxação para deshipnotizar-se. Porque ele fala que todos nós estamos hipnotizados, né? A gente vive no inconsciente coletivo, ali rodando aquele programa que a gente setou, que a nossa sociedade colocou na nossa mente, com as ideias, com aquilo que a gente poderia atingir, com o que a gente deveria escolher, como que a gente deveria se comportar para ser aceito socialmente, enfim. Então a gente está meio que hipnotizado por tudo isso, sabe? Então ele fala que a gente precisa se deshipnotizar para conseguir os resultados, para conseguir deixar esse servomecanismo trabalhar de forma efetiva. Então ele fala assim, ó, a relaxação física desempenha papel importante no processo de deshipnotização. As convicções que temos neste momento, boas ou mais, ou seja, as nossas crenças, verdadeiras ou falsas, se formam sem dificuldade, sem termos nenhuma sensação de esforço e sem o exercício da força de vontade. E é verdade, né, gente? Quando a gente tem medo de mudar de profissão, tem medo de querer algo grandioso na nossa vida, quando a gente acha que alguma coisa não é pra gente, quando a gente não acredita na cura de uma doença, isso tudo é fácil, né? É fácil pra gente acreditar no negativo, né? Por quê? Porque o negativo acontece, né? Então, a gente não precisa se esforçar para acreditar que você pode ser assaltado, né? Se você andar de madrugada na rua sozinho.
Não é preciso esforço, é só você ligar a televisão, deixar passar ali o teu jornal, né? Passar as mídias ali, olhar os filmes e tudo, que ali, sem esforço nenhum, o teu servomecanismo vai recebendo aquelas informações ali no teu subconsciente, né? De que a vida é perigosa, qualquer esquina você pode levar uma bala perdida, que você não pode sair de casa, que o mundo é perigoso demais, que as pessoas são falsas, que todo mundo quer te enganar. Então é isso que você vê, né? É isso que você vê assim na mídia. Então é isso que você assimila. Então você tá ali criando essa crença sem esforço algum, né? Então, para criar uma crença negativa ou uma crença qualquer, você pode criar também uma crença positiva sem esforço nenhum, né? É isso que ele está falando aqui. Se formam sem dificuldade. Nossos hábitos, bons ou maus, se formaram da mesma maneira. Segue-se que para formarmos novas convicções ou novos hábitos, precisamos empregar o mesmo processo, isto é, um estado de relaxação. Então, o que ele fala? Se a gente quer mudar uma crença, se a gente quer começar a acreditar mais em nós mesmos, se a gente quer ter autoconfiança e acreditar que a gente pode chegar onde a gente quer chegar, qualquer lugar, a gente tem que fazer da mesma forma que a gente criou as crenças negativas, que a gente não ia conseguir chegar, ou seja, de forma relaxada. Emily Coué, ou Emile, não sei, o obscuro farmacêutico francês que surpreendeu o mundo por volta de 1920, com os resultados que obteve com o poder da sugestão, insistia em que o esforço era um dos grandes motivos porque a maioria das pessoas não utilizavam as suas forças ocultas. Nossas sugestões, os objetivos ideais, para serem eficazes devem ser feitos sem esforço. Outra famosa afirmação de Coué foi sua lei do esforço invertido. Quando a vontade e a imaginação entram em conflito, vence sempre a imaginação. Ou seja, ele está falando aqui, gente, que a nossa força de vontade vai sempre perder para a nossa imaginação, para as nossas convicções a respeito daquele assunto, né? O exemplo de novo aqui da dieta. Quando a gente se esforça e não consegue emagrecer, a gente pensa, aí vem as convicções, né? Eu não vou conseguir porque a minha genética é ruim. Pronto, acabou. Não existe dieta mais, né? Então é isso que ele tá dizendo aqui, que quando a vontade e a imaginação entram em conflito, a imaginação sempre vence. O falecido Dr. Knight Dunlap dedicou sua vida ao estudo dos hábitos e dos processos de aprendizagem e fez, nesse sentido, mais experiências do que talvez qualquer outro psicólogo. Conseguiu, com seus métodos, curar casos de tiques faciais e hábitos como roer unhas, chupar o dedo e outros mais graves quando outros métodos falharam. A essência do seu sistema foi a descoberta de que o esforço era o grande obstáculo, seja para quebrar um mau hábito, seja para adquirir um hábito novo, né? Então aqui vários exemplos, né, de pessoas que testaram, né, e viram que realmente o esforço excessivo não vai fazer você mudar um hábito ruim, tá? Então ele verificou que fazer esforço para evitar um hábito equivale, na verdade, a reforçar esse hábito, né? Suas experiências demonstraram que a melhor maneira de vencer um hábito é formar uma imagem mental nítida do resultado visado e praticar sem esforço no sentido de alcançar o objetivo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o correto não é você tentar não cometer o hábito, tá? Porque isso reforça o teu hábito negativo. O ideal não é você tentar parar de pensar negativo, porque você sabe que essa tua sensação, essa tua emoção, essa tua tristeza, ela vai ser só reforçada quando você para de pensar negativo, quando você se esforça em parar de pensar negativo, né? Na verdade, o que ele fala aqui é que você tem que pensar não em não fazer o hábito, mas no objetivo que você quer chegar, né? Onde que você quer chegar? Eu quero me tornar uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais alegre, uma pessoa com mais fé na fonte, em Deus, uma pessoa que acredita que tudo vai vir para mim, uma pessoa relaxada, uma pessoa consciente, sabe? Então essa é
a forma ideal da gente conseguir mudar um padrão negativo na nossa vida. É usar a nossa imaginação para olhar sempre para o objetivo final, tá? Sempre para o objetivo final. E nunca tentar parar, se esforçar para parar de que aquele comportamento ruim aconteça, né? Ai, eu tô pensando negativo, nossa, caramba, eu tô pensando negativo, ferrou, agora, meu Deus, tudo que eu tava criando na minha imaginação já era, como é que eu tô pensando negativo, eu não quero mais pensar negativo. Isso só reforça o padrão. Se você vê que você tá numa vibração negativa, se você tá com a tua energia baixa, não se culpe por isso, né? Porque isso acaba trazendo uma culpa, né? Porque você tá pensando negativo, então você tá vibrando negativo, então tu tá criando coisa negativa. Então tá reforçando o teu padrão. O ideal é quando você perceber que você tá ali numa vibração negativa, numa energia baixa, é você simplesmente parar, né? Dar um freio ali e fazer alguma coisa que você sabe que te deixa feliz. Por isso que existe o arsenal do bem-estar, né? Uma das técnicas que tem lá no programa Metamorfoses, que é você reunir, você se conhecendo, né? Você reunir um conjunto de atividades, um conjunto de coisas que você pode fazer para começar a alterar o teu padrão vibracional, tá? E não simplesmente parar de pensar. Você nunca vai conseguir parar de pensar negativo, mas você pode sim se orientar para começar a pensar em outra coisa. Não precisa nem pensar que eu vou fazer tudo dar certo, que tudo vai acontecer para mim, porque é difícil também a gente sair de um padrão extremamente baixo vibracional e pular para um padrão extremamente alto. Isso é impossível. Então a gente tem que ir degrau por degrau, né? Pensou negativo, vibrou ruim, tá com uma sensação ruim, faz alguma coisa que vai ali uns pouquinhos te deixando um pouquinho melhor. Nem que seja ver um vídeo engraçado na internet, nem que seja ver uma série engraçada no Netflix, sabe? Algo que você sabe que muda a chavinha da tua vibração, tá? Então, ele fala exatamente isso aqui. Não use a força de vontade para deixar de fazer uma coisa negativa, mas sim para visualizar o resultado que você quer, tá? Sem esforço, porque o esforço só vai cagar tudo, vai piorar tudo, tá bom? Descobriu Dunlap que tanto o exercício positivo, ou seja, evitar o hábito, não vou comer chocolate hoje, como o exercício negativo, executar o hábito de maneira voluntária e consciente, não, eu vou comer um pedacinho de chocolate sim, teriam efeito benéfico desde que a pessoa tivesse sempre presente no espírito o resultado almejado. Então, assim, por mais que eu vou comer um docinho aqui, né? Eu sei que eu tô furando a dieta, mas eu quero chegar lá nesse corpo que eu quero aqui, ó. Que eu fecho meus olhos e eu me visualizo com esse corpo magro, esse corpo atlético, enfim, né? Isso dando o exemplo da dieta. Então, as coisas sempre têm que acontecer sem esforço, porque o esforço não leva muito longe. Em muitos casos, a mera relaxação do esforço é em si mesma suficiente para erradicar o padrão do comportamento negativo. O Dr. James Green, fundador do Hospital Nacional de Distúrbios da Linguagem de Nova York, tinha um lema: se eles podem relaxar-se, podem falar. Aqui ele está citando o caso de gagos, tá? Pessoas que são gagas, né? Não sei se você já conhece, eu já vi alguém gago falando, né? Quando tá ali tentando falar, tá, alguma situação incômoda, alguma sensação angustiante, algum momento difícil ali, eles ficam bem atacados mesmo e começam a gaguejar muito, né? Mas você também percebe, quando você convive com alguém que tem gagueira, que em muitos momentos do dia daquela pessoa, a pessoa fala normalmente, né? Então, o que acontece ali, né? O Dr. Matthew Campbell salientou que muitas vezes o esforço ou força de vontade usados para lutar contra a preocupação é precisamente o que perpetua a preocupação. A relaxação física, quando praticada diariamente, é acompanhada de uma relaxação mental e de uma atitude relaxada, que nos permite controlar melhor, conscientemente, o nosso mecanismo automático. A relaxação física também tem em si mesmo uma poderosa influência no sentido de deshipnotizar-nos em relação a atitudes e padrões de reação negativos. Então aqui, gente, entra aquilo que muitos mentores falam
sobre a meditação, né? O poder que tem a meditação na nossa vida, tá? A meditação, o que ela faz com a gente? Ela nos relaxa, ela calma a nossa mente, ela calma essa voz, ela cala essa voz interna que fica o tempo todo ali, ó, pá, 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 você não vai conseguir, pá, 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 é difícil, pá, 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 olha aí o que aconteceu, pá, pá, pá. A meditação, ela tem esse poder, né? E por isso que tantas pessoas estimulam a gente a fazer meditação, alguma forma de meditação, para silenciar essa voz que nos negativiza, né? Essa voz interna que tem esses padrões negativos que a gente criou, né? Que a gente vem trazendo com a gente. É necessário, é fundamental meditar para criar uma nova realidade? Não é fundamental, mas é uma das maneiras de você conseguir, né, liberar o teu servomecanismo para ter acesso à mente universal, à mente cósmica, à mente divina. É a forma de você, no meio do caos que a gente vive, do caos diário, né, tanta informação, tanta correria, da gente ter um momento ali de liberar a nossa mente, o nosso servomecanismo para fazer a parte dele. Nada mais do que isso, tá? E é tão benéfico, né? Isso tem resultados tão expressivos, tão grandiosos, que um outro livro que eu comecei a ler, né, que na verdade eu já até acabei de ler, é A Entrega Incondicional, de Michael Singer, né? Eu vou trazer também para vocês aqui trechos desse livro que para mim foi sensacional, viradas de chave. E ele fala do que ele fez um experimento com a própria vida durante 40 anos, se entregando ao fluxo da vida, sem se estressar com as coisas negativas que aconteciam, sem deixar a voz interna da mente deixar ele num padrão negativo, mas simplesmente sabendo como controlar essa voz interna através da meditação e da yoga, tá? Ele sabia como controlar, ele tinha esse momento da vida dele, ele meditava 2 vezes por dia, e era um momento sagrado, um momento que ele entrava em meditação, para ele poderia estar caindo uma bomba atômica, mas era o momento dele meditar, tá? Ele não abria mão disso por nada. E ele, gente, criou uma empresa multimilionária sem fazer nenhum esforço, sem sequer querer isso, sem sequer procurar por isso. As coisas simplesmente vinham na direção dele. As pessoas ligavam para ele, as pessoas... Enfim, a vida, realmente, ele se entregou à vida e a vida surpreendeu ele de uma maneira espetacular. Eu até me arrepio quando eu falo nesse livro, porque ele me fez lembrar muitos momentos da minha vida que também eu me entreguei ao fluxo da vida sem saber, né? E as coisas simplesmente se reorganizaram, o universo se reorganizou, as coisas se reorganizaram e eu conseguia chegar aos objetivos que aparentemente já estavam todos ruins, né? Que eu não ia chegar, não ia alcançar então esse livro fez assim, a diferença na minha vida. Eu quero compartilhar muito com vocês também. Comenta aqui se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto, que eu fale mais sobre isso, compartilhe mais com vocês a minha experiência, a experiência de outras pessoas, né? Sobre a entrega ao fluxo da vida, tá? Porque realmente, gente, a gente não precisa se esforçar, a gente não precisa se esforçar além da conta, dar o sangue. A gente até pode fazer isso, tá? Muitas pessoas conseguem realmente pelo esforço, né? A nossa cultura, novamente, dá muito valor ao esforço, né? Tem até aquela frase famosa, o que vem fácil, vai fácil, né? Então, assim, para você ver o quanto que a nossa cultura coloca essa crençazinha na nossa mente, no nosso servomecanismo, de que a gente precisa dar vida para conseguir ser feliz, para conseguir atingir nossos objetivos, que é muito difícil, mas isso não é verdade, tá? Isso é só meia verdade, tá? Tem outras maneiras da gente fazer a vida cooperar com a gente, ou a gente cooperar com a vida, tá? Para que aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer realmente, venha simplesmente sem esforço, tá? E sem esforço que eu falo, não é simplesmente você ficar parado, sentando, meditando dia e noite, não, tá? Você tem que se movimentar. Lembra que a gente já viu aqui? Porque a gente tem que mostrar pro nosso servomecanismo que a gente quer chegar ao bom dar, tá? Mesmo que a gente tá fazendo tudo errado, mas a gente tá tentando, né? Aí entra mais uma lei universal, a lei da causa e efeito. Para toda causa existe um efeito, para todo efeito existe uma causa. Então a gente precisa fazer um esforço, mesmo que seja mínimo, tá? Mesmo que seja mínimo,
a gente precisa fazer um esforço para na direção daquilo que a gente quer, tá? Eu lembro que lá atrás, quando eu estudava para concurso, eu não estudava para concurso como as pessoas estudam hoje, tá? Eu, às vezes, nem estudava. Pegava uma matéria ou outra ali e tal, durante o período do edital ali, ok, e fazia a prova, tá bom? Só realmente consegui passar no concurso quando eu entendi que eu queria viver aquela vida. Quando eu internalizei isso. Quando eu comecei digamos, forçar o universo, né? Eu comecei a me mover, comecei a empacotar as minhas coisas, porque eu sabia que eu ia sair do trabalho que eu tava, tá? Mas tipo, não tinha passado em concurso nenhum. E mesmo assim eu fui chamada para um concurso que mudou as regras lá, eles abriram de novo, enfim. Então, assim, é uma prova de que quando você se entrega, né? Existe uma forma de fazer isso, as coisas acontecem, tá? Então, quando você quer que o seu servomecanismo trabalhe de forma automática para atingir o alvo que você setou, uma das questões fundamentais para ele trabalhar é relaxação ou relaxamento físico. É você sentir que teu corpo está meio tenso e relaxar. E existem formas diversas de você fazer isso, né? Pela meditação é uma delas. Mas você pode fazer isso, por exemplo, fazendo atividade intensa, atividade física intensa, né? Você já fez alguma atividade física intensa que depois você, a tua mente fica até assim, divagando, porque tanto que você relaxou o teu sistema fisiológico, que a sua mente também relaxa. Então é por aí. Então, gente, o que eu queria trazer nesse vídeo aqui, o trecho hoje foi pequeno que eu li, é que para o nosso servomecanismo acessar a mente superior, onde tem as ideias, onde tem os caminhos, onde tem tudo que a gente precisa para fazer, para fazer a gente chegar ao nosso alvo, é fundamental a gente liberar a nossa mente. É fundamental a gente relaxar para poder se deshipnotizar das crenças que a gente tem, para a gente deixar que o fluxo da vida traga para a gente aquilo que a gente precisa realizar. Para isso, você precisa estar disposto a fazer a sua parte, tá bom? Então, se você gosta desse tema, comenta aqui comigo, fala se você tá gostando, se não tá, que outros assuntos você gostaria que a gente conversasse aqui sobre criação da realidade, sobre poderes da mente, os nossos poderes inatos, leis universais. Deixa aqui no comentário para eu saber se vocês estão gostando, tá bom? E eu vou continuar nessa linha de criação da realidade e através dos autores famosos também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!